Vamos começar então o nosso quadro com ele, nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Hélio, vamos começar falando sobre caso Master e ministro Alexandre de Moraes. Trazendo uma declaração do presidente Lula, já fizemos inclusive referência a ela aqui ao longo da nossa programação. Lula disse que conversou com Alexandre de Moraes e o aconselhou a se declarar impedido no julgamento do caso Master. Foi durante uma entrevista ao ICL Notícias que aconteceu depois da divulgação de dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado. Esses dados apontam que o escritório de Viviane Barsi, esposa do ministro, recebeu mais de 80 milhões de reais do Banco Master entre 2024 e 2025. Aliás, vale destacar que o escritório de Viviane Barsi foi procurado, disse que não vai comentar essas informações, não confirma, perdão, essas informações, diz que elas estão incorretas e foram vazadas de forma ilícita. Feito também aqui a manifestação do escritório Barsi de Moraes, que não confirma essas informações, diz que elas estão incorretas. Bem, Hélio, diante dessas informações, da declaração do presidente Lula, a nossa pergunta é: ministro Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido no caso Master? Carol, sim, no mínimo o Moraes e o Toffoli deveriam se declarar impedidos de julgar o Master, mas é claro que a situação deles vai muito além da suspeição nesse caso, né? O ministro Moraes, o ministro Toffoli, o ministro Nunes Marques têm explicações a dar. Ontem ficou claro, né, que o tal contrato de 130 milhões de reais existiu mesmo e só não foi cumprido na totalidade porque o Master foi liquidado antes disso. Dos 130, então, o escritório da família do ministro Moraes teria recebido 80 milhões de reais. A confirmar aí como eles estão negando, vamos ver essas informações. Das duas hipóteses que precisam ser esclarecidas para a população, a gente tem que entender o seguinte: o escritório prestou serviços jurídicos legítimos? Isso é uma opção. A outra é: o escritório foi usado para comprar o apoio do ministro Moraes? Porque, a meu ver, Carol, a situação é grave em ambas as hipóteses, porque se prestou serviços legítimos, o ministro Moraes deveria ter publicizado esse fato já no dia que aconteceu lá da operação de prisão do Vorcaro, lá no início, e ter se declarado suspeito desde então. Como ele não fez isso, ficou mais difícil de se explicar. O caso do ministro Toffoli é parecido. Ele assumiu a relatoria desse caso desde o início. E hoje a gente fica sabendo, já está sabendo, né, que ele manteve relações comerciais com o grupo do Vorcaro antes disso. Ele teria, então, que ter se declarado suspeito logo de cara. Ele tentou embarrear as investigações da Polícia Federal. Ele chegou a determinar o nome dos agentes da Polícia Federal que poderiam acessar as provas. Mas aí a realidade bateu a porta, né? Ele pediu para sair depois daquele acordo com os outros ministros, né? E ele também deve, Carol, explicação sobre as transações comerciais, os presentes recebidos. E como eu falei na terça-feira, inclusive cada voo em jatinho de amigo é um presente recebido. Tem muita coisa ainda por vir. Ontem saiu uma lista parcial de quem recebeu algum dinheiro do Vorcaro. É uma lista, Carol, de quem as autoridades querem que se tornem públicas nesse momento. De longe não são os únicos, a gente sabe disso. Mas já dá para ter uma ideia do tamanho da influência do Vorcaro. A gente tem que ter, claro, cuidado de separar contrato de consultoria legítimo do que pode ser pura compra de apoio, pura e simplesmente. Por exemplo, o Henrique Meirelles, ele não tem nenhuma caneta do Estado, não é parente do ministro Supremo. Para mim, o caso dele é de consultoria mesmo, porque ele foi lá ensinar alguma coisa ao Vorcaro que tinha pouquíssima experiência com o banco em geral. Mas tem o Lewandowski, né, que veio com aquela conversinha de que saiu do escritório familiar quando ele assumiu o Ministério da Justiça do Lula, né, foi nessa época que o escritório dele atendeu o Master. Foi serviço jurídico ou foi lobby? Manteiga. Recebeu 14 milhões de reais. Para quê? Para apresentar o Vorcaro ao presidente Lula. Teve a nora do Jacques Wagner, teve o ACM Neto. Lembrando que o escândalo tem um pé na Bahia, com o tal do Cred Sexta. Carol, o escândalo do Master é gigantesco, é muito difícil prever o que vai acontecer com a delação, o que vai acontecer com tanto picareta envolvido, mas o escândalo do STF talvez seja ainda maior. É preciso quebrar
abrir essa caixa preta do Supremo e da remuneração dos escritórios familiares dos ministros. Mas cá para nós, o Lula aconselhar o ministro Moraes em termos de preservação da biografia é uma piada pronta. Por falar em Supremo Tribunal Federal, Hélio, hoje será retomado por lá o julgamento sobre o formato da eleição para o governo do Rio de Janeiro para o chamado mandato tampão, já que Cláudio Castro renunciou. Votação pode ser direta, ou seja, pelo voto da população, ou indireta, ou seja, a escolha pode ser feita pela LERJ. O placar está em 1-1 nesse julgamento. E aí, na sua opinião, Hélio, eleição no Rio deve ser direta ou indireta? Governador do Rio. Carol, esse deve ser o cargo com mais praga rogada em toda a história política mundial. Não é possível. Nos últimos anos foram presos Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, Moreira Franco, que foi governador lá atrás, mas foi pego só na Lava Jato. E fora isso, teve o Witzel empichado, agora o Cláudio Castro, que renunciou para fugir de ser caçado. Tem que botar no livro Guinness dos Recordes. É a maior vergonha para qualquer carioca, na verdade. Aliás, eu vi um quadro de humor sensacional em que um sujeito comete um crime qualquer, é condenado e o juiz diz a pena dele: vai assumir o governo do Rio. O criminoso fica desesperado. Bom, fica a dica. Dito isso, essa eleição de agora tem que ser indireta, porque é o que diz a Constituição, é o que diz a lei. O TSE tinha determinado que fosse indireta, mas aí o PSD foi chorar para o Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que a LERJ não é famosa por ter uma excelente reputação, nada disso. 5 dos últimos 7 presidentes da LERJ foram presos, mas esse é um outro problema, que não pode ser usado de forma casuística. A lei é que tem que mandar, e nesse caso a lei é muito clara. Em caso de vacância com menos de 2 anos de mandato por vir, a eleição tem que ser indireta. Se faltassem mais de 2 anos de mandato, seria uma eleição normal, porque estamos falando, Carol, de um mandato tampão, até a posse de quem foi eleito já agora, em outubro. Então, hoje o julgamento segue com o voto do ministro Dino. Vamos ver o que decide o plenário, então, Carol. O prometido destaque internacional, vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas, mas há divergências, impasses, com previsão de novas conversas, como falávamos, amanhã no Paquistão. Ataques também foram registrados, Hélio, em países do Golfo e principalmente no Líbano. A fragilidade desse acordo de cessar-fogo traz um risco maior para os Estados Unidos ou para o Irã? Carol, é uma situação crítica. Acho que tem risco para os dois lados e também até para quem não está nessa guerra, né, que pode voltar a sofrer com um aumento do preço de combustíveis. A situação no Líbano é complicadíssima, né? Houve ataques no Líbano, mas a gente não pode esquecer, Carol, que o Líbano existe um ataque aos terroristas do Hezbollah, que Israel está fazendo. Isso não é necessariamente um ataque ao Irã, não é um ataque ao Líbano, é um ataque aos terroristas exclusivamente no Líbano. Então, a fragilidade, Carol, eu diria que é para ambos os lados. Os Estados Unidos perdem, o Trump tem um apoio muito frágil no Partido Republicano, está sendo criticado, então o Trump pode perder com isso, e o Irã também pode perder se realmente o cessar-fogo for interrompido, porque pode ser atacado de novo, pode morrer gente, pode ter uma questão de infraestrutura. Então, ambos os lados, Carol, vão perder. Um cessar-fogo, que pode ser um cessar-fogo temporário, ou até o fim da guerra, um cessar-fogo definitivo, eu acho que ele passa por pelo Irã, então, ser obrigado a acabar totalmente com essas atividades nucleares, né, e parar de usar prepostos seus, grupos terroristas, Hezbollah, Hamas e outros. Né? É isso que precisa para voltar a ter a paz e a gente ter um Estreito de Hormuz que esteja liberado novamente, e aí isso pode ser bom para todo mundo. Mas, em caso de esse cessar-fogo ser interrompido, não se chegar a um acordo, vai ser ruim tanto para os Estados Unidos, tanto para o Irã, como para o resto do mundo, que vai sofrer com mais aumento de preço de combustíveis, Carol.
Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, aqui no nosso Liberdade de Opinião. Obrigada, Hélio. Até terça-feira. Até terça-feira, Carol.